Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bom, hoje já vamos fazer a preparação dessa campanha. Jesus, eu preciso de um milagre. E eu ainda tô vendo direitinho se vou fazer a live ou se eu vou gravar e vou colocar aqui no Facebook. Irmãos, essa campanha não vai lá pro canal no YouTube. Então, se você puder fazer essa campanha aqui comigo no Facebook, no dia que eu colocar uns vídeos e você interceder pela sua família comigo, eu creio que o Senhor vai te dar vitória, tá bom? Porque eu não vou pôr ela lá no Facebook, no YouTube, não. Como eu disse pra vocês, conteúdos de oração mais espiritual, assim, eu coloco no Facebook, que é juntamente uma corrente de oração para os nossos amigos, conhecidos, tá bom? Queridos, eu vou já entrar numa palavra aqui, para estar meditando juntamente com vocês, e depois nós estaremos clamando ao Senhor. Eu estou gravando o vídeo, mas eu vou fazer essa preparação em oração e depois eu quero que vocês participem comentando se vocês preferem a live ou vocês preferem forma mesmo desse jeito que eu vou estar fazendo para vocês, tá bom? Mas vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus hoje. E o Senhor colocou no meu coração uma palavra muito especial, né? O quanto precisamos do Espírito Santo em nossa vida. Que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 18, tá bom? E depois nós vamos ler o versículo 21, tá bom? Vamos lá, aqui diz o tema da palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, que diz o tema, e depois nós vamos para o 18, tá bom? Que diz o tema da palavra do Senhor, o discurso de Pedro no dia de Pentecostes, versículo 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias. Então profetizarão. Versículo 21. E acontecerá que todo aquele que me invocar no nome do Senhor no dia da angústia será salvo. Tá bom? Essa é a nossa meditação, queridos. E nós sabemos que Pedro é um ponto forte na primeira base do Espírito Santo sendo derramado sobre a terra. Porque nós sabemos que quando a Bíblia faz a narrativa sobre a vida de Pedro, nós vemos que Pedro era um homem que agia conforme as emoções. Pedro era um homem que agia conforme o desejo do teu coração. Mesmo que ele andava com Jesus, mesmo que ele conhecia Jesus, mesmo que ele fazia parte de ser discípulo, aprendiz de Jesus, a Bíblia narra que Pedro sempre agia por emoção. E chega um momento em que Pedro começa a ter um diálogo com Jesus. E Jesus sabia que Pedro iria traí-lo. Porque Deus conhece todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Ele sonda todas as coisas. E de repente Pedro pergunta para Jesus, quem é que vai te trair? Chega também uma parte em que o próprio Pedro fala, mestre, eu nunca vou te deixar. Eu nunca. E Jesus fala para Pedro, Pedro, tu me amas? E ele diz assim, te amo, mestre. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Apacenta minhas ovelhas. E Pedro, por agir, por emoção, ele não entendeu que Jesus estava convidando ele para mudar a vida dele, mudar a história dele. Porque no nosso caminho, às vezes, mesmo que nós estamos andando com Jesus, mas Deus precisa nos mudar cada dia mais. E diz a palavra do Senhor que Jesus fez uma promessa para Pedro. Em ti, Pedro, firmarei uma rocha. E essa rocha será a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra elas. Diz a palavra do Senhor que Pedro cumpriu, aconteceu, negou a Jesus. Só que quando ele negou Jesus, uma nova fase começou na vida de Pedro. O arrependimento, meu querido, nos traz um fruto chamado verdade. E Pedro então reconheceu que a única verdade era seguir Jesus. Era andar com Jesus, era estar com Jesus, porque ele podia mudar tudo. E ele pode mudar tudo. Ele pode fazer tudo, porque ele é Deus. Ele faz, e quando ele faz, pode confundir médicos, pode confundir políticos, pode confundir empresários, microempreendedores, pode confundir todo mundo. Porque a mente humana não chega nem perto do que Deus pode fazer na nossa vida.
E agora diz a palavra do Senhor que Pedro já tinha um efeito do Espírito Santo sobre ele, porque Jesus, quando subiu ao céu, deixou um legado. Eu vou para meu Pai, mas vocês, fiquem tranquilos, porque o meu Espírito estará convosco até as consumações dos séculos. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome ponharão as mãos sobre os enfermos e serão curados. E Pedro havia sobre ele então uma promessa, e Pedro esperava ali. Vai chegar o dia em que o Espírito Santo vai descer sobre a terra. E chegou aqui no capítulo 2, em que acabamos de ler no livro de Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo desceu. E é interessante que diz a palavra do Senhor que Pedro, ele não ficou só em suas palavras no seu discurso para aquela multidão. Ele lembrou do profeta Joel, que Joel já havia profetizado. Desde antes de Jesus, Joel já tinha profetizado que viria um Espírito Santo. E eu começo a imaginar com a visão da fé como Pedro estava no meio daquele povo. E ele cheio da presença de Deus. Às vezes nós sentimos a presença de Deus só de conversar sobre Deus. E o que é interessante, meus irmãos, que Pedro ali então, ele olhou para aquela multidão e falou assim: olha, lembrastes o que dissestes o profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor desceria e derramaria sobre todos o Espírito Santo. E diz a palavra do Senhor, eu fico imaginando Pedro com aquela voz alta na presença de Deus falando assim: eis que levantarei servos e servas, diz o Senhor, então profetizarão conforme a palavra de Deus. E o resultado dessa conquista do Espírito Santo foi que muitos homens e mulheres ouviram a palavra e perguntaram: como é que nós podemos sentir também essa graça? Como é que nós podemos sentir essa unção? E Pedro olhou para eles e disse: aceite a Jesus, porque Ele pode mudar a tua vida. Ele pode mudar a tua história. E diz a palavra do Senhor que naquele dia, quase 3.000 almas, está bem aqui no versículo 41, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. De certo que foram batizados, e os que de bom grado aceitaram e receberam a palavra, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Eu trouxe uma soma para você entender um pouco da história de Pedro. E essa palavra é para você e para mim. Às vezes agimos por emoção, às vezes falamos: Deus não está conosco, eu vou fazer isso, fazer aquilo. E quantas vezes Deus só diz assim: olha, calma, apacenta minhas ovelhas. Você não precisa ser pastora para apacentar as ovelhas. Você não precisa ser pastor para apacentar as ovelhas. Se prontifique em fazer o que Deus quer que você faça. Porque de certas vezes você pode dizer: irmã Priscila, eu não sou nada. Mas Deus vê em você coisa que muitos não verem. E através de ti tem uma grande promessa. Ei, quando a palavra de Deus diz assim, ó, que levantarei servos e servas, não é aqueles que estão no pedestal lá em cima não, querido. É você pequeno. Você é serva, eu sou serva, o irmão é servo, todos nós somos servos, todos nós temos que aceitar a vontade do nosso Senhor. Então nessa campanha, Jesus, eu preciso de um milagre, que você se prontifica como servo, como serva, na humildade, na simplicidade. E peça para Deus mudar a sua vida e fala: Deus, muda-me. Faças de mim o que tu queres, Senhor, porque eu sei que assim como o Senhor prometeu na vida de Pedro, o Senhor também promete na minha vida, promete na vida de todo mundo, porque o Senhor disse que o teu Espírito seria derramado sobre todos nós. E se você quiser, querido, não está nada perdido na sua vida. Jesus tem vida para você também. Então vamos já entrar em oração e clama ao Senhor do seu jeitinho. Tem gente que vai clamar com um fone no ouvido, tem gente que vai clamar de joelho, tem gente que vai clamar lavando louça, tem gente que vai clamar deitado. Enfermos que estão deitados vão clamar deitado. Mas o que importa é que o seu clamor esteja direcionado do seu coração direto para Deus, tá bom? Vamos comigo orar o nome do Senhor. Rapidinho aqui para falar para vocês que essas mensagens que vocês estão vendo de meditação foram da campanha que eu fiz, Jesus, eu preciso de um milagre, com os irmãos do Facebook.
Como os irmãos me pediram para estar apoiando aqui no canal Semeando o Reino, eu estou colocando, mas já coloquei 1 hora de oração, Jesus, eu preciso de um milagre, já está aqui no canal, que foi todas as orações desses 7 dias, tá bom? Então essa palavra que você ouviu agora de meditação foi uma das palavras que nós meditamos durante esses 7 dias. Então todos os vídeos que eu falei nesses 7 dias de meditação, eu vou estar falando no final com esse vídeo explicando para vocês direitinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa palavra. Compartilhem, se inscreve no canal para estar nos ajudando e a paz do Senhor Jesus e tchau!